Fala, beleza? Tenho certeza que essa é a aula que você está mais esperando na tua vida, que é a aula de Bauman na redação e como que você vai começar a usar Bauman para escrever a tua redação. Tenho certeza que depois dessa aula você vai ficar se achando e falando, porra, agora eu sou foda pra caralho, sei usar Bauman e minhas notas vão subir, que é a nossa intenção, tá? Então a gente vai compreender a ideia de Bauman, compreender o conceito dele e aprender a aplicar isso na redação também. Olha, essa aula é baseada neste livro aqui, Modernidade Líquida, do Bauman, tá? Então é uma aula focada na leitura que eu fiz desse livro, nas anotações, em tudo que a gente tem para falar. Eu vou trazer para você aqui numa forma de aula mesmo, com quadro virtual, para você anotar, prestar bastante atenção. E nas outras aulas você vai ver como que é aplicado o Bauman na redação. Então você vai ver a aula de tema, de argumentação, introdução, não sei o que, como que se aplica o Bauman na redação. Vamos lá? Agora que eu já estou no meu quadro virtual, você está vendo quem aí é o Bauman, né? Esse senhor que viveu entre 1925 e 2017. Talvez por isso ele seja tão famoso, porque ele fala sobre o nosso tempo, ele fala sobre as coisas que a gente também vive. Então é muito importante a gente ter essa relação e essa ideia de quem é o Bauman que a gente está trabalhando. Bom, para começar com ele, eu já começo te avisando que ele é sociólogo, tá? Muita gente fala assim, de acordo com o filósofo Bauman e tal. Ele não é filósofo, ele é sociólogo. Então, a partir da ideia que você sabe que ele é um sociólogo e ele foi uma pessoa muito engajada nos acontecimentos do seu tempo, ele sempre esteve muito preocupado com tudo aquilo que rondava a nossa sociedade, enquanto pensamento, enquanto organização social. Ele é judeu polonês, nasceu em 1925. Então você imagina o tanto que esse cara não passou de aperto por causa de Segunda Guerra Mundial e o crescimento do fascismo ali na Europa naquela época, né? Polonês, né? O Hitler invadiu a Polônia e ele teve que fugir, obviamente, com o pai dele. Então você vê que ele viveu as grandes transformações do século XX. Ele passou ali pelos resquícios da Primeira Guerra, quando ele nasceu, né? Obviamente após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento e o crescimento do fascismo na Europa. Ele passou pela Segunda Guerra, teve que se refugiar em outros lugares e, consequentemente, viveu a transformação que houve no século XX e nesse início do século XXI. Então ele é muito importante e ele fala muito sobre o que a gente vive. Talvez por isso ele seja muito usado na redação, né? Ele virou meio que um pop, né? Uma pessoa popular. Ele trouxe a sociologia para a linguagem popular e a gente está aqui discutindo ele na redação do Enem. Isso é muito legal mesmo. E ele faleceu em 2017, ele já era super popular, ele já era super engajado, ele já falava sobre Facebook na época e outras coisas. Então a gente vai discutir toda essa relação dele. Para a gente começar a entender o Bauman, é muito importante a gente entender toda a formação que ele teve e toda a sociedade que veio antes dele. Porque para a gente falar assim, ele está falando da sociedade de hoje, qual que é a diferença de hoje para ontem, né? Então essa é a ideia que a gente vai fazer agora. Esse é o pensamento que a gente vai desmembrar do que veio antes do Bauman. E a gente está falando de uma sociedade que ele batizou como modernidade sólida. É como se fosse a sociedade moderna, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, que são os dois marcos históricos que definem história, né, gente? A gente sabe que os períodos são definidos por certos marcos. Então, a Revolução Industrial é um marco absurdo e a Revolução Francesa também é outro marco absurdo. E o que o Bauman via nessas sociedades que ele vê de diferente na nossa? Ele já via essa ideia de uma sociedade com as formas definidas, as formas estáveis, as formas duradouras. Então imagina você que ali depois da Revolução Francesa, durante a Revolução Industrial, a gente já tinha essa ideia família. Família era pai, mãe, crianças ajudando a
né, a trabalhar, as crianças trabalhavam desde cedo, a mulher era a progenitora, era aquela que cuidava da casa. Isso era super estabelecido naquela época. Um conceito de família era um homem, uma mulher e as suas proles. Certo? Não tinha o pet como era hoje em dia e por aí vai. Então a gente tinha esse conceito definido, entre outros conceitos, né? Tipo o conceito de trabalhar, o homem ser o homem que trabalha, a mulher ser aquela pessoa que fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido. Então era tudo muito bem estabelecido. O rei era rei, ia morrer rei. O filho do rei era príncipe, um dia vira rei. A filha do rei era uma mulher nobre, ia ficar só casada com nobre, só ia andar no meio dos nobres. O cavaleiro era cavaleiro, o filho dele não sei o quê. Essa sociedade era para o Bauman sólida, tudo era estável, tudo era duradouro. Pô, meu pai trabalhou 25 anos numa empresa só, funcionário público, né? Ele não é tão antigo assim, tá? Mas esse conceito, sabe, funcionário público que entra e fica 30 anos numa empresa, essa é a ideia que o Bauman está discutindo. Obviamente que ele traz esses conceitos dessa época da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e mostra que hoje isso está mudando, e é o que a gente vai ver. Bom, além disso, ele entra com a ideia das modernidade líquida, que é um conceito que se opõe à modernidade sólida. O que isso quer dizer? Quer dizer que se antes era uma coisa sólida, tudo no seu lugar, hoje é uma coisa líquida, que não existe um lugar certo, não existe uma forma pré-definida para as coisas. As coisas estão mudando, os comportamentos estão mudando. Então, se você pensar, eu falei o exemplo da família, pai, mãe e as proles, com a mulher cuidando da casa, o homem trabalhando e por aí vai. Hoje, a gente sabe que existem famílias formadas por dois homens, por duas mulheres, dois homens com seus filhos, duas mulheres com seus filhos, uma neta morando com a avó e um cachorro, por exemplo, e eles se consideram família e por aí vai. Então a gente tem que entender que existem as mudanças na sociedade, tá? E isso que o Bauman está discutindo. Para o Bauman, tudo está em constante transformação, não há mais as formas rígidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que os conceitos mudam, as ideias mudam. Por exemplo, um professor, conto do Machado de Assis chamado Conto de Escola, um professor extremamente rígido, que bate nos alunos com a palmatória. Então, antigamente era normal o professor bater com a palmatória. Hoje é o aluno que bate no professor, né? Ou a mãe no grupo do WhatsApp das mães que acabam com os professores das suas respectivas escolas e dos seus respectivos filhos. Então, o papel do professor não é mais aquele cara imponente que era respeitado pela sociedade, as pessoas, né, tinham aquele louvor e tal. Hoje não, hoje um professor, ele precisa gravar vídeo no YouTube, ele precisa fazer videozinho de Instagram, dançar no TikTok, ser legal, contar piada, estar bem humorado, além de dar aula, né? Entenderam a ideia? Então muda o conceito, muda a ideia. A ruptura com o pensamento anterior, aquela coisa, eu vou trabalhar de carteira assinada, eu vou fazer vestibular de engenharia, vou fazer trabalhar numa empresa a vida inteira e vai ser isso a minha vida. Não, cara, hoje o cara faz engenharia e vai pro Uber, né? Ou ele não só vai pro Uber, mas ele pode montar uma empresa, ele pode abandonar a faculdade que ele fez, porque no decorrer do tempo ele viu uma opção boa para ele seguir a vida sem precisar fazer o curso que ele fez. O cara vira TikToker, o cara vira modelinho de Instagram, sei lá o que o cara vira, ou ele faz cinema, sei lá, mas ele muda, entendeu? E existem muitos estudos que comprovam a mudança de curso ao longo da faculdade. Então as pessoas mudam, as ideias mudam, ok? Além disso, nós temos que entender que quando o Bauman fala modernidade líquida, sociedade líquida, ele está descrevendo a sociedade. Por favor, não diga que ele está criticando a sociedade, porque ele mesmo usava o termo descrevendo. Ele gostava de dizer que ele estava descrevendo a sociedade e não estava propriamente dito
criticando a sociedade, falando mal da sociedade, beleza? Isso é muito importante para a gente não fazer coisa errada na redação. Então você vai colocar a sociedade descrita como Bauman como líquida, ou Bauman descreve a sociedade como uma modernidade líquida e por aí vai, beleza? Bom, por que é líquida? É o que a gente está discutindo, é essa ideia de não ter uma forma estabelecida, não há mais um certo e um errado. Por exemplo, 30 anos atrás, as pessoas estudavam por vestibular, não tinha Enem, era vestibular, cada cidade, cada universidade tinha sua prova. As pessoas, se elas quisessem fazer outras provas, elas viajavam, estudavam no colégio ou no curso pré-vestibular. 20 anos atrás começou a ter o Enem, assim, valer alguma coisa, né? Aí o Enem começou a valer de verdade só depois de 2012, né? E hoje as pessoas conseguem estudar pelo YouTube, não precisam ir para um cursinho pré-vestibular, podem fazer um curso online ou não, podem escolher os professores que elas querem estudar. Não tem mais aquela obrigatoriedade de pagar um curso e assistir aula com alguém que a pessoa não se adapte, por exemplo, ok? Então isso mudou. Tá vendo como que os conceitos vão mudando? Não é só coisa negativa, não é só a ideia de falar mal da sociedade. As coisas estão mudando, beleza? Os pensamentos estão mudando, as formas estão mudando. Tudo é mutável para o Bauman. E se você pensar, ele tem razão, né, cara? As coisas realmente estão mudando e tudo hoje é muito diferente do que era há pouco tempo atrás, tá? Então, por exemplo, do meu avô para o meu pai, as coisas mudaram relativamente pouco. Mas do meu pai para mim mudaram absurdamente. De mim para o meu filho mudaram absurdamente vezes três, né, cara? Sacou? Eu ainda estudei em cursinho convencional. Por mais que na época uns professores supervisionários em 2001 já gravavam aula para vender em site, olha só, 2001, os caras já tinham essa cabeça. Hoje, tipo, os cursinhos estão com medo de não existir mais. Por exemplo, banca de revista. Você que está me vendo aí, provavelmente você nunca comprou uma revista numa banca, sacou? Olha que coisa louca, cara. Hoje as bancas de revista estão vendendo carregador de celular, água. Agora vai começar a nossa viagem, cara. Bauman discute essa ideia de mudança, que são as quebras de conceitos. E eu vou começar falando sobre liberdade, que é uma coisa fantástica. Liberdade hoje não é o mesmo que há muitos anos atrás. Por exemplo, você é uma pessoa livre, você que está me vendo. Você é livre, suficientemente livre para postar a foto que você quiser no teu Instagram? Ou você vai ter medo do que as pessoas vão dizer? Ou você vai ter medo do que as pessoas vão achar? Cara, hoje, as pessoas têm medo de postar um 900 no Enem. Meus alunos não querem postar que tiraram 900, eles acham pouco. Olha aqui que a gente está vivendo, a liberdade. Ele não tirou perto de 90% em nada, só na redação. Mesmo assim, ele tem medo do julgamento que as pessoas vão achar que ele, tipo assim, tirou 900 na cagada, sabe? Era um 880, mas foi... Olha o que a gente está vivendo, cara. As pessoas não postam mais fotos, as pessoas têm medo do julgamento alheio. Sem contar com outros tipos de liberdade, eu estou dando esse exemplo aqui, mas existem milhares de outros, né? Liberdade para se vestir do jeito que quer, para ter o cabelo do jeito que quer, tá? Entre outras questões, para escolher o curso que quer, o trabalho que vai querer seguir na vida, sabe? Então, a questão da liberdade não é mais só o ir e vir, é o ir e vir e o julgamento da sociedade, como que as pessoas vão olhar para a gente. O consumo, cara, que relação de consumo é muito doida, né? Você vai ver assim, meu pai, por exemplo, ele comprava uma camisa quando precisava e dava uma velha para alguém. Então, ele não era um consumista. Eu já tenho muito mais camisa do que preciso. Aqui atrás vocês podem ver que tem muito livro, tenho muita coisa. Então, a minha relação de consumo é diferente. Eu já sou uma pessoa que está na sociedade consumista realmente consumindo. Então, às vezes, você compra 3 calças a mais, tipo 10 livros a mais do que você vai ler nesse mês, e aí você vai comprando, aí entra no Mercado Livre, entra no Shopee, entra na Shein, entra na
né, em tudo que você vê e compra com um clique. E aí o Bauman tem uma coisa que eu acho muito legal que ele fala, que é a nossa relação com as pessoas. O Tinder nada mais é do que o quê? O Mercado Livre Free, né? Você não paga, mas você escolhe a pessoa pela foto. Então você tá lá, você vê uma fotinha e fala, ah, essa é boa, pá, dá um curtida lá, um match e as coisas vão acontecendo. Então o Bauman, ele mostra muito dessa relação nossa com as pessoas, uma ideia de consumo também, tá? Além do consumo excessivo, essas produções excessivas e por aí vai, beleza? Outra coisa muito massa que eu adoro falar com meus alunos é sobre as profissões, cara. Você que está me assistindo aí, conta pra mim uma coisa, cara. Você vai fazer faculdade de cinema? Eu falo pra todo mundo, cara. Vocês tinham que fazer cinema. A gente vive na era do audiovisual, cara. Sacou? A gente tá na era do audiovisual, velho. Você vive à base de audiovisual e ninguém quer fazer faculdade de audiovisual. As pessoas estão igual 1908 fazendo engenharia, direito e medicina. Engenharia, direito e medicina. As pessoas acham, cara, que só existe isso. Sacou? Hoje, o cara é TikToker, cara. Ele tá multimilionário. O outro vende curso para enganar os outros na internet, tá multimilionário. O outro vende coisas honestas, beleza. As outras pessoas vão trabalhando e as profissões tradicionais talvez nem existam mais daqui a alguns anos. Olha que coisa de louco, cara. Você já parou para pensar, por exemplo, esse tanto de faculdade de medicina daqui a 20 anos, 10 anos? Será que vai ter esse glamour toda a medicina? Será que não vai acontecer igual aconteceu com o direito? Na minha época, tipo, tinha 5 faculdades de direito, hoje tem 25 na cidade, 30. Um advogado hoje já não tem mais aquele prestígio que se tinha antigamente. Só se olhar as notas de corte dos cursos, vocês vão ver que o direito já caiu absurdamente, sacou? Igual, por exemplo, o jornalismo, né? Passou por uma crise, não precisa mais de ter diploma, precisa, não precisa, fica aquele embate. As profissões do passado não vão existir no futuro. Isso é uma realidade. Agora, dentro dessa ideia do Bauman, dentro dessa nossa modernidade líquida, a questão é o seguinte: em quanto tempo será? Sacou? Olha que coisa de louco. Será que vai demorar muito para acabar a profissão que eu escolhi? Pensa comigo, os ônibus já não tem mais cobrador. Aí você vai falar assim, porra, não vou fazer faculdade para ser cobrador de ônibus. Beleza, tudo bem, não vai fazer faculdade para ser cobrador. Mas também já não tem mais caixa de banco, né? Já não tem mais gerente de banco. Já tem casos sendo resolvidos em sites muito grandes, tipo eBay, AliExpress, por um, entre aspas, juiz virtual. A inteligência artificial já está julgando pequenos casos no AliExpress. Quem avalia se o Instagram vai promover a propaganda ou não já é uma inteligência artificial, já não é mais uma pessoa que avalia se aquilo está correto ou não. Entendeu a ideia? Então, se a gente não tiver na profissão que cria, na profissão que desenvolve, a gente vai estar na profissão braçal. É só você pegar os entregadores. Há 20 anos atrás não existia esse tanto de entregador. Cada empresa tinha um motoboy, cara. Dois, assim, era um luxo absurdo. Hoje tem o iFood, hoje tem outras marcas e outras empresas lutando por isso. Então, essas mudanças de profissões, essas mudanças comportamentais, fora outras questões, né, gente, culturais, que eu não vou ficar entrando aqui, para a gente não também vai falar o tamanho do livro inteiro. Mas é isso, beleza? É uma mudança, é uma ruptura, é a inovação. Agora a gente entra na ideia da cultura do imediatismo. Nós somos ansiosos por natureza, né, gente? Isso aí não sei se é natureza ou se é água que a gente bebe aqui no nosso país, mas a gente é de uma ansiedade brava. E o Bauman discute uma coisa muito legal que a gente não pensa a longo e a médio prazo. A gente só pensa no amanhã, só pensa no agora, só pensa no hoje. Você que está estudando para o Enem, é muito importante ter uma noção de pensar a longo prazo. Imagina você começa o ano em março, fevereiro e março ali estudando. A prova é só em novembro, cara. Você nunca fez isso na vida. A maioria das vezes na sua vida você estudou de noite para fazer a prova de manhã, ou estudou ali mais ou menos de manhã na hora da aula, 5 minutos antes da prova e tal.
A gente tem que pensar no longo prazo, é estudar um pouquinho todos os dias, é pensar no fracionado. Isso é uma coisa que o Bauman enxerga na nossa sociedade. Nós não temos esse hábito. Aí você vai falar assim: ah, meu pai tem. Beleza, cara, teu pai tem. Mas a sociedade como um todo, a gente perdeu isso. A gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem, tudo para agora, tá? Outra coisa que eu gosto de usar como exemplo é o famoso 5 segundos do YouTube. Você já reparou como demora pra caramba, cara? Esses 5 segundos de propaganda é surreal o tanto que isso demora. Não já reparou, não já? Fala aí pra mim. Vamos lá. Para a gente chegar ali no mais ou menos, os temas que já caíram no Enem, eu vou pegar só esses últimos, tá? Que a gente conseguiria usar Bauman, mas ele você consegue usar ele desde 2012, 2011 até hoje, beleza? Só que eu não vou colocar todos aqui, obviamente. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, 2018. Esse tema fortemente relacionado aos algoritmos, e obviamente falando de internet, manipulação de comportamento, a gente lembra do Bauman, como que molda a sociedade o tal do algoritmo do Instagram e agora o do TikTok, né? Começou com o Facebook foi aquele estrondo surreal. Agora vem Instagram bombando, TikTok, YouTube, todo mundo usando o algoritmo para te fazer ser consumista, para te fazer consumir pessoas, né? O Tinder tá aí para isso e por aí vai. Então, você consegue usar Bauman nesse texto justamente discutindo esse comportamento social que tem alterado o consumismo, entre outras coisas. Outra ideia que você pode falar é do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse aí é a cara do Bauman, né? Esse tema, né? Tipo, falando como que as pessoas não têm o entendimento dessas doenças e como que essas pessoas elas não conseguem perceber a gravidade que são as doenças mentais, o ansiedade, depressão, trata isso como frescura, ou seja, você não acompanhou a mudança social, você ficou parado no seu espaço, no seu tempo e não soube mudar e fala que isso é frescura, bobagem, coisas do tipo. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Olha o Enem de 2021 aí, cara. O que você achou desse tema? Fácil, médio ou difícil? Me conta. Como que você vai usar isso? Você vai usar uma ideia que eu acho fantástica do Bauman se você é uma pessoa e você não é uma pessoa que consome dentro da sociedade, você é uma pessoa excluída, você é uma pessoa marginalizada. E é verdade. Se você pensar, quem que está preocupado com o morador de rua? Quem que está preocupado com essas pessoas que não têm dinheiro na nossa sociedade? Entendeu a ideia? Você vai perceber que enquanto pessoa na sociedade, a gente vale o que a gente consome. Então você pode usar Bauman nessa ideia de invisibilidade social, essas pessoas marginalizadas, essas pessoas são deixadas de lado porque são pessoas que não consomem, ou seja, nossa sociedade não enxerga essa galera como pessoas consumidoras ou como seres humanos. Olha que coisa louca. E por fim, desafio para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Você pode pensar também nessa ideia de que os povos tradicionais eles ficam nos seus cantos, lá nos seus lugares, eles não são consumidores, são marginalizados. Você pode pensar nessa ideia de sustentabilidade social e sustentabilidade até ambiental dentro desses povos. Se vocês pegarem os povos tradicionais, os indígenas, se vocês pegarem esses pescadores, os quilombolas e tal, você pode relacionar também essa ideia de, portanto, de não serem consumidores, de serem pessoas marginalizadas, entre aspas, pessoas que não estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade, que eles adoram falar isso, né? É. E também pode pensar nessa ideia da sustentabilidade como não ser, entre aspas, também uma coisa lucrativa para a sociedade, né? A nossa sociedade é pautada nesse consumo excessivo, a nossa sociedade é pautada também na ideia de, tipo, igual esse negócio do agronegócio, de comprar e consumir pra caramba e coisas do tipo. Isso daí é a mudança que a gente precisa ter. As pessoas alertam, os cientistas alertam. A gente precisa mudar o comportamento social, porque senão não vai mais ter como conviver nesse planeta, né? Então, fica aí a dica.
Agora a gente vai pensar em outros temas possíveis, né, que você pode ter aí para fazer mais para frente durante o seu ano de Enem. Eu vou colocar aqui a ideia de família contemporânea, que a gente já discutiu as mudanças, né? Antes era pai, mãe, filho, aquela coisa. Hoje são mulheres com filho, homem com homem, mulher com mulher, neto com vó, coisa do tipo. Também tem a questão de renda familiar, né? Quem são as pessoas que sustentam? O IBGE tem dados muito interessantes sobre isso, né? Uma parcela muito grande da sociedade, a mulher é a chefe da casa, falando na questão de grana, e é muito maior do que você imagina. Dá um Google aí que você vai ver só. A questão do idoso e seu papel na sociedade, né? Em 2014, a FUVEST fez uma redação sobre os idosos pauleira. Pauleira era o tema, tá? Uma desvalorização na sociedade japonesa e querendo saber se o papel do idoso no Japão também poderia ser aplicado no Brasil. Um tema fantástico. E hoje o idoso a gente sabe que ele não é mais, entre aspas, aquele ser que não é produtivo. Ele é, na maioria das vezes, o idoso hoje tá ficando com o neto para a filha ou para o filho poderem trabalhar, tá ajudando com grana e coisas do tipo. Então, é um papel que mudou na sociedade. Todos esses temas que eu estou colocando, sustentabilidade, emprego e profissão que a gente já falou, relacionamento a gente já falou também, essa questão do consumo, do imediatismo. Ah, ela me ama hoje. Hoje eu fico vendo as fotos dos meus alunos, né? Ah, eu sou muito mais feliz com você, feliz 0.1, te amo, né? Aquele um mês de namoro, porra, você é a pessoa da minha vida, né? Tá? Papel da ciência na sociedade, né, cara? A gente passou aí pela pandemia, a gente viu como que a pseudociência, a fake news, elas têm um poder violento sobre as pessoas. Faz parte também daquele tema do algoritmo do Enem de 2018, né? Você pode relacionar isso perfeitamente. Beleza? Questão dos preconceitos sociais, as mudanças de paradigma, as formas que a gente já deveria ter adaptado à nossa forma de viver, né? Essa ideia do homossexual ser uma pessoa marginalizada, uma pessoa jogada para fora da sociedade. Hoje as coisas estão mudando, eles já, né, estão, óbvio que eles ainda sofrem muito na sociedade, mas está mudando, já tem a lei da homofobia, já existem alguns mecanismos, né, para punir pessoas que maltratam eles e por aí vai. Então, assim, tem uma mudança acontecendo, ela é lenta, porque todo processo é lento, tá? Então o Bauman discute, a sociedade muda. Será que a pessoa está acompanhando essa mudança na sociedade? E é isso que você vai fazer no seu texto, tá joia? Então é o seguinte, agora que você viu a aula teórica, vamos aplicar na redação. Você vai ver as outras aulas de Bauman na redação com textos que eu estou explicando dentro dos parágrafos da galera, como que o Bauman foi utilizado na redação, foi bem usado, não foi, foi mais ou menos, e aí você vai acompanhando a nossa aula, beleza? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula de Bauman. É uma aula que eu adoro fazer, adoro essa aula, adoro o Bauman, ele traz muita coisa legal para a nossa vida, para o nosso pensamento, nos faz refletir sobre a sociedade. Beleza? Te vejo na próxima aula, um abraço, tchau, tchau.